Boa noite a todos, nossos queridos amigos, nossos irmãos que assistem a transmissão tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Nós vamos dar início a mais uma reunião pública da nossa casa, União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, o item 7 e 8, que tem sob título Convidar os pobres e extropiados, dar sem esperar contribuição. E quem vai nos trazer a sua contribuição é o nosso querido amigo Márcio Santos, trabalhador da nossa casa espírita. Então, nós vamos iniciar lendo uma página e fazendo a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. E a página de abertura é uma mensagem do espírito André Luiz, que se encontra no livro Respostas da Vida, e tem sobre o título Doações Mínimas. Diz assim o nosso querido benfeitor: não subestimes as chamadas pequenas doações. O prato frugal que você oferece ao necessitado será provavelmente o recurso de que precisa a fim de liberar-se dos últimos riscos da inanição. A peça de vestiário que você entregou ao companheiro em penúria terá representado o apoio providencial com que se livrou da moléstia. A reduzida porção de remédio que conseguiu você doar em favor de um doente foi talvez o socorro que o auxiliou a desviar-se do derradeiro corredor em que se resvalaria pela morte. A visita rápida que você levou ao enfermo pode ter sido o estímulo inesperado que o arrancou do desânimo para os primeiros passos, em demanda ao levantamento das próprias forças. O bilhete ligeiro que você endereçou ao irmão em dificuldade, ofertando-lhe reconforto, possivelmente se transformou na âncora que haverá retomado o acesso à esperança. O minuto de tolerância com que você suportou a exigência de uma pessoa em difícil conversação haverá sido aquele que o ajudou a descompromissar-se com um encontro desagradável ou com um determinado acidente. Algumas poucas frases num diálogo construtivo serão um veículo pela qual o seu interlocutor evitará render-se às ideias de suicídio ou delinquência. Os seus gestos instantes de silêncio caridoso, à frente desse ou daquele agressor, significarão um amparo de que não prescidem a fim de aceitar a necessidade da própria renovação. Não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso supostamente insignificante pode ser um ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Mensagem do espírito André Luiz, que se encontra no livro Resposta da Vida. Então, meus queridos amigos, meus irmãos, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Criador, ao nosso Pai maior, e agradecê-lo pela oportunidade que nos concede da vida,
pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, para poder assim, em nome de Jesus e com o amparo dos amigos espirituais, dar sequência ao estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado na compreensão dos seus ensinos e das suas leis. Rogamos a essa espiritualidade que nos dê o amparo necessário, que possa trazer o conforto e o consolo e a orientação da qual necessita os nossos corações na noite de hoje. Que o nosso companheiro e amigo Márcio Santos possa ser envolvido e amparado pelos seus mentores espirituais, para que a sua palavra hoje possa ir de encontro aos nossos corações, tanto dos encarnados nós que aqui estamos, como os dos espíritos desencarnados, que são permitidos também ouvir e assistir essa nossa reunião. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa reunião pública da noite de hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos, que assim seja, e graças a Deus. Então, meu querido amigo Márcio, nós temos até 9 horas da noite. É com você. Deus te abençoe. Boa noite aos nossos irmãos. O som tá bom, Anderson? Tá dando para ouvir, né? Tá sim, tá perfeito. Ok. Boa noite aos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Vamos falar então hoje sobre o Evangelho. Eu preparei uns slides para facilitar o nosso estudo, as reflexões, e que Jesus nos abençoe para que, nesses minutos em que ficaremos juntos, possamos irrigar as nossas mentes com pensamentos superiores, com boas reflexões, e que, através disso, consigamos a sintonia necessária com os nossos amigos espirituais e protetores para que o lar de cada um de vocês possa ser abençoado, para que eu e todos vocês, cada um de nós, possamos ter mais paz e nos sentirmos cada vez mais felizes, bem, cada vez melhores. Vamos iniciar então. Eu vou começar compartilhando o slide aqui. Muito bem, então, hoje é segunda-feira, vamos falar sobre o Evangelho. Eu vou pôr... Pronto. Então, Evangelho, capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 7 e 8, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. São dois itens. O item 7 é uma passagem evangélica, e o item 8, no item 8, Kardec faz umas considerações, escreve um texto baseado na passagem. Então, a passagem que nós temos é a seguinte, está em Lucas capítulo 14, versículos 12 a 15, que diz assim: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Aí nós temos uns comentários de Kardec, onde ele diz que se nós interpretarmos de uma forma literal, se fizermos uma interpretação literal
Se compreendermos ao pé da letra esses ensinamentos, ele não vai ter, ele não vai ter sentido, né? Ele vai ser um absurdo. Esse ensinamento precisa ser compreendido na sua essência. E qual é a essência desse ensinamento, né? Então, Kardec vai dizer que, através do ensinamento, não significa que a gente deve convidar para as festas, para os nossos momentos de lazer, mendigos, né? Ao invés dos nossos amigos, as pessoas que gostaríamos de estar perto. Ele diz que Jesus usava palavras fortes, um colorido forte, para que o povo daquele tempo pudesse entender. Então, a essência é de que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição. E Kardec diz que a essência do ensinamento está nessa frase aí: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. E, continuando no comentário, Kardec vai dizer que quantas pessoas só chamam outros para as suas festas, para as suas confraternizações, os que podem retribuir ou que vão lisonjear aquela pessoa que os convidou, né? Então, a essência desse ensinamento é de que a gente não deve fazer um bem buscando a retribuição, e que Jesus ensinou de uma forma tão forte, através do exemplo de que nós devemos convidar né, os mendigos, os coxos e os estropiados. Bem, vamos para o próximo item. Então, ele vai dizer, né, aliás, ele já disse, e eu trouxe esses itens aqui, que a essência desse ensinamento é que se a gente faz o bem por interesse, ele não tem tanto valor. Mas, pelo que os espíritos ensinam, pelo que a gente estuda e reflete da espiritualidade, Oi! mesmo que, Ah, ele saiu! mesmo que a gente faça, mesmo que a gente faça um bem com interesse, ainda assim existe um benefício. Ainda assim existe um benefício. Só que um bem que eu pratico buscando retribuição, um bem que eu pratico esperando algo em troca, ele não está tão harmônico com a bondade divina. E dependendo do real móvel, do móvel que esteja no meu interior, é possível até que eu perca o mérito desse bem que eu faça. Um outro item que eu marquei aí é de que a gente deve, então, a partir do que compreendemos desse ensinamento, que devemos fazer o bem por benevolência, sem ostentação. E aí eu pus a seguinte pergunta: a gente refletir sobre o que nos move quando eu faço um bem. O que me move? Será que é a busca de reconhecimento? Nas minhas atividades diárias, quando eu sou benevolente, tento ser paciente com um colega de trabalho ou nos mais diversos setores da minha vida, o que me move para isso, né? Ou o que me move é realmente o desejo de servir. Eu acredito que muitos de nós venhamos a dizer que o que me move é o desejo de servir. E sendo que, pelo que a gente estuda e reflete dos ensinos dos espíritos superiores, a verdade é que nós ainda estamos muito distantes de
ajudar realmente com o desejo de servir. Nós ainda temos uma grande dificuldade de praticar um altruísmo incondicional. E isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Bem, e aí eu repus essa pergunta aqui. Será que eu dou sem querer retribuição? E aí eu fiquei pensando sobre como a gente pode refletir, a partir da essência desse ensinamento, de até que ponto eu dou sem esperar retribuição. Como é que está o meu servir? Eu pus 3 perguntas aqui que acredito possam nos guiar a mim e a vocês que estão nos ouvindo, sobre como que eu posso saber se eu estou dando, se eu estou querendo retribuição ou não. Então, eu pus aqui, ó, sou a única pessoa capaz de fazer esse trabalho? Acredito que essa pergunta possa ser um norteador para eu saber até que ponto eu estou envolvido em determinado trabalho, eu estou fazendo alguma tarefa, estou me dedicando a ela sem querer retribuição. Porque às vezes a gente pensa que a retribuição é só algo externo, alguém que nos agradeça, alguém que nos preste alguma homenagem. Mas às vezes existe um tipo de retribuição que eu quero ligada ao meu próprio ego, a eu me sentir melhor, eu me sentir superior, eu me sentir melhor mesmo do que as outras pessoas à minha volta. Então, eu pus 3 perguntas aqui que eu acho que podem me nortear, e se vocês acharem também, poderá nortear vocês, para que a gente reflita sobre o nosso servir. Então, eu sou a única pessoa capaz de fazer esse trabalho? Uma outra. Estou apegado aos resultados, né? Eu quero que aquele resultado aconteça logo. Isso é um tipo de retribuição. Sinto uma discreta inveja ou ciúme se uma outra pessoa se destaca nessa mesma tarefa? Podem haver outras perguntas que nos ajudem a refletirmos sobre como está o nosso servir. Eu estou dando sem esperar retribuição, mas creio que essas 3 possam nos ajudar. E aí são perguntas que eu, no meu dia a dia, no meu envolvimento com minhas tarefas, eu vou fazer. Precisarei ser sincero comigo mesmo. Precisarei ser sincero comigo mesmo para que eu possa responder e ao mesmo tempo crescer, progredir enquanto cristão, enquanto um espírito encarnado que sabe que está de passagem e que precisa realmente servir, que precisa crescer nesse sentido. Agora, é claro que essas perguntas postas aqui, guardadas às devidas proporções, elas se referem a algumas tarefas. Elas se referem às tarefas, mas eu creio que possa haver algumas situações em que eu realmente tenho que estar à frente de tal ou qual atividade, né? Essas perguntas são mais no sentido do nosso autoconhecimento em relação aos trabalhos e responsabilidades que nós temos, certo? Bem, ainda refletindo sobre o servir, eu trouxe uns estudos de casos. Então, eu trouxe aí um estudo do caso de Emmanuel, onde há tantas... Deixa eu voltar, né, para não
quebrar o clima. Eu trouxe o caso de Emmanuel. Como todos sabem, Emmanuel foi o espírito que guiou Francisco Cândido Xavier na sua tarefa mediúnica, e a gente pode até dizer que Emmanuel foi o grande educador do Brasil, ou o grande educador dos espíritas, um grande educador do povo brasileiro, por conta de que, como ele era responsável pelos livros que o Chico produzia, ele, nessa tarefa, digamos, de evangelização do Brasil e de produção de obras complementares aos livros de Kardec, ele foi, no mundo espiritual, contatando diversos companheiros desencarnados para que pudessem publicar obras, escrever livros, trazer informações para nos informar sobre a vida espiritual, visando a um fim maior, que era a nossa transformação moral, a nossa sintonia maior com o bem, com Deus, com Cristo, um esclarecimento maior para que, através desse esclarecimento, nós pudéssemos nos tornar melhores, melhores espíritas, melhores cristãos, melhores seres humanos. Então, a gente sabe que Emmanuel teve essa missão e ao longo de conversas íntimas que nos anos 30, 40, 50, até mesmo 60, Chico Xavier tinha com amigos, pessoas que o acompanhavam, diversas revelações espirituais foram feitas. E eu trouxe, então, algumas aqui para que a gente possa refletir sobre esse servir. Como é a gente dar sem querer retribuição, como é a gente servir realmente, servir com amor. Através das informações, tanto do Chico, principalmente do Chico e do próprio Emmanuel, há uma obra maravilhosa chamada Há 2000 Anos, que eu recomendo que vocês leiam, que vocês estudem, o que a gente poderia chamar de um romance, que conta o início da saga de Emmanuel, onde ele foi um senador romano. Eu digo início de uma saga, o início de uma grande história de transformação espiritual dele. Aquela reencarnação, no meu entender, teria sido um divisor de águas, porque naquela reencarnação aconteceram situações que marcaram essa entidade e que fez com que diversas transformações se processassem nela para que ela chegasse a ser hoje, né, o conhecido, venerado, tão querido de todos nós, Emmanuel. Então, recomendo que vocês leiam esse livro. Está em forma de um romance. Quem gosta de romance, vai ler rapidinho. Nesse livro, então, ele conta que foi uma figura pública de Roma, foi uma pessoa importante, passa por algumas provações, algumas decepções, ele encontra Jesus e tem uma outra reencarnação. Nessa outra reencarnação, ele foi um escravo romano. O nome do livro seguinte é 50 anos depois, ele reencarna e depois ele ainda passa por outras encarnações, por outras experiências, e nessa encarnação, a do livro 50 anos depois, onde ele reencarnou como um ex-escravo, ele acaba morrendo no circo, ele acaba sendo sacrificado porque ele tinha se tornado cristão. Então, ele acabou sendo um daqueles cristãos, daqueles primeiros cristãos que foram penalizados, que foram sacrificados. Aí, eu trouxe esse livro aqui, eu devia ter posto no slide, mas eu não pus. O nome dele é Deus Conosco. Esse livro não foi editado pela FEB, mas é um livro que traz algumas informações curiosas, íntimas, através de mensagens que Emmanuel escrevia através do Chico em um sítio, em uma fazenda, onde Chico e alguns amigos se reuniam, faziam o culto.
E eu trouxe, então, uma mensagem, é a que eu vou mostrar agora, onde Emmanuel fala sobre a encarnação dele. Ele faz uma pequena consideração sobre a encarnação dele como Manuel da Nóbrega, porque, como a gente sabe, Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega, que veio para o Brasil logo após o seu descobrimento, ainda no início do século XVI. Ele veio para cá, ajudou na catequização dos índios, ele e José de Anchieta. Ele fundou São Paulo, enfim, foi uma figura histórica e deu uma grande contribuição para a defesa dos índios e para o desenvolvimento do nosso país. Então, Emmanuel, nesse livro, ele trouxe a seguinte mensagem, ó, através do Chico. Tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cristo divino, como fizera um dia em Roma a companheira do coração. Vi a floresta perder-se de vista e o patrimônio extenso entregue ao desperdício, exigindo retorno à humanidade civilizada e, entendendo as dificuldades do silvícola, relegado à própria sorte nos azares e aventuras da terra dadivosa, que parecia sem fim, aceitei a sotaina de novo e, por Padre Nóbrega, conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Então, algumas explicações nesse trecho aí para a gente saber do que trata. Então, ele diz que, embora ele já tivesse sido sacrificado como cristão na altura do ano 80, né, 90, lá da Roma antiga, ele ainda não havia se libertado completamente digamos assim, das vibrações, dos sentimentos, das sensações da matéria grosseira. E é interessante, eu acredito que seja interessante a gente pensar nisso, porque essas experiências que as pessoas passaram, que esses cristãos passaram, foi uma experiência entre tantas que esses irmãos precisavam passar. Eu vou descompartilhar a tela aqui, porque eu preciso fazer uma coisa. Foram experiências que os irmãos precisaram passar pelas suas necessidades espirituais. Então, o que significa que a gente não deve, dentro das nossas possibilidades, ficar... enfim, a gente deve... O que eu quero dizer é que a gente deve ter um respeito, uma consideração por esses irmãos que se deram em holocausto pela fé cristã. O próprio Emmanuel diz que a nossa dívida com esses irmãos é muito grande, mas eu falo sobre a idolatria. Então, foram irmãos que muito contribuíram para a difusão da fé cristã, mas mesmo passando por essas situações, ainda assim precisavam continuar crescendo. E o que isso tem a ver, que eu trouxe como estudo de caso, com o servir? Eu quero refletir com vocês de que, mesmo Emmanuel, né, hoje Emmanuel, tendo passado pela situação de ter se sacrificado pelo cristianismo, e depois ele teve ainda outras encarnações, e tendo servindo ao bem, ele sentia no seu interior ainda uma necessidade de servir mais, de entrar numa sintonia mais direta com Deus, com o Cristo. Então, eu acredito que esse exemplo seja emblemático, porque
para que a gente reflita o quanto nós ainda estamos distantes de um servir realmente, de um servir com qualidade, como isso também aos meus irmãos e minhas irmãs. Eu não estou dizendo que a gente não consegue fazer o bem. Nós conseguimos fazer o bem, sim. A gente deve fazer todo o bem ao nosso alcance. Mas é importante nós termos acesso a essas informações para que a gente perceba que esse bem que nós fazemos hoje, esses arroubos de generosidade, os atos de beneficência, alguns momentos onde a gente consegue perdoar, compreender, se sacrificar pelo outro, ainda é um ensaio para algo maior. Assim como Emmanuel passou por tantas experiências e 1.500 anos depois ainda sentia uma necessidade interna de servir mais. Então é o que ele diz: tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. Ou seja, apesar de tanto ter se dedicado ao bem, ele ainda tinha dentro de si alguns resquícios, a gente pode dizer, alguns miasmas, né? Ou algumas questões que ele ainda precisava sublimar para que pudesse, diante da sua própria consciência, sentir-se realmente como um cristão. Então ele diz: as experiências do dinheiro e da autoridade, ele disse não, ele escreve, né? As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como fizera um dia em Roma a companheira do coração. No livro Há 2000 anos, ele tinha uma esposa, e essa esposa, ela foi uma mártir cristã, mas a diferença do sacrifício dela e o dele como ex-escravo, uns 80, 90 anos depois, né, ou 50 anos depois, vamos arredondar assim, para a gente fixar a ideia o título do livro. Lívia, que era o nome da companheira dele, ela se deu por amor. Ela foi voluntariamente. No caso dele, não. Ele passou por aquela provação, porque ainda tinha alguns débitos e enfim, ele ainda carregava, segundo ele próprio diz, ainda um pouco de orgulho. Ele ainda tinha traços daquele aristocrata romano acostumado a mandar, acostumado a ser obedecido. Então, é isso que ele quer dizer quando fala a companheira do coração. E o que ele diz em seguida se refere às matas do Brasil. Vi a floresta perder-se de vista e o patrimônio extenso entregue ao desperdício, exigindo retorno à humanidade civilizada. E entendendo as dificuldades do silvícola, ou seja, ele sentiu compaixão pelos índios, percebendo que os índios precisavam de ajuda, relegado à própria sorte nos azares e aventuras da terra dadivosa, que parecia sem fim, né? Devia ser um deserto, devia ser aquelas árvores, aquelas florestas sem fim, não é um lugar todo despovoado, né? A terra dadivosa, que parecia sem fim, aceitei a sua taina. De novo, e por Padre Nóbrega, conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Então, ele voluntariamente escolheu abandonar uma carreira promissora ou o conforto que ele podia ter na Europa para dedicar anos, né, algumas décadas da existência dele defendendo os índios. E ainda hoje é marcante na nossa história. E há fatores históricos que a gente pode explicar antropologicamente, sociologicamente, mas o papel dos jesuítas foi importante para que não se sacrificassem tanto os índios. Porque enquanto que na América do Norte e mesmo na América do Sul, na América do Norte, nas terras
que foram dominadas, que foram colonizadas, povoadas pelos nossos irmãos ingleses, e mesmo no sul, na América do Sul, nas terras que foram povoadas, dominadas pelos nossos irmãos espanhóis, eles não tiveram tanta consideração pelos índios assim. Então, disfarçavam a exploração em nome de uma defesa religiosa, e no caso dos nossos irmãos do norte, eles foram até mais cruéis, tratavam os índios como inimigos. Ao passo que no Brasil, nós tivemos escravidão indígena, sim, tivemos. Mas os jesuítas tiveram um papel muito grande de defesa dos índios e da catequização. Mas isso é um tema que precisaria de mais tempo para a gente refletir, pensar. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o quanto o padre Manuel da Nóbrega e outros jesuítas trabalharam em defesa dos índios, destacando o padre Nóbrega pela liderança que ele teve na colonização, no contato com os índios, na ajuda aos índios, certo? Então, eu creio que estudando esse caso, a gente pode começar a entender o quanto o dar sem retribuição, o quanto o servir ao bem exige muito mais do que talvez a gente pense. Espero ter sido claro e ter ajudado os companheiros. Eu trouxe um outro estudo de caso bastante conhecido, que é André Luiz. Então, refletindo sobre o servir. Estudo de caso André Luiz. Bem, muitas vezes perguntado, Chico Xavier sempre disse, André Luiz foi um conhecido sanitarista brasileiro, mas ele nunca disse quem foi. E eu trouxe aqui nomes, como o Espiritismo também é cultura, Espiritismo também é conhecimento, eu trouxe os nomes de alguns conhecidos sanitaristas brasileiros daquela época que desencarnaram na década de 20, para que a gente possa não só venerar e conhecer um pouco mais a nossa história, como também refletir sobre esse serviço. São dois objetivos de eu ter trazido essas pessoas. Então, tivemos, por exemplo, Carlos Chagas. Ele foi um dos maiores cientistas, eu diria até do mundo, porque ele desenvolveu uma pesquisa, uma cadeia de pesquisa que nenhum cientista no mundo fez até hoje. Ele foi premiado em Paris, premiado em Harvard. Ele foi um grande instigador e conseguiu isso, estimular o estudo de doenças tropicais numa cadeira de medicina, ajudou a erradicar doenças. Se a gente fosse falar sobre a contribuição de Carlos Chagas, a gente precisaria de um seminário de umas 4 horas. Bem, eu trouxe um outro conhecido sanitarista brasileiro, Emílio Ribas. Ele foi o criador, ele criou o Instituto Butantan, ele erradicou doenças, coisa que Carlos Chagas também fez. Inclusive, Carlos Chagas descobriu uma doença que atingia muitos ribeirinhos lá no norte do Brasil, contribuindo para que eles sofressem menos, preservando vidas. Olha a contribuição de Carlos Chagas. Emílio Ribas seguiu pelo mesmo caminho. Ele erradicou doenças, pesquisou animais peçonhentos. O Instituto Butantan foi criado por iniciativa dele para que a gente pudesse produzir soro, por exemplo, para picada de cobras. Ele esteve envolvido com fundação de hospitais. Enfim, foi uma grande figura, um grande sanitarista brasileiro. Eu trouxe um terceiro, Oswaldo Cruz. Ele ajudou a erradicar doenças tropicais, ajudou o Rio de Janeiro, que naquele tempo era o Distrito Federal, a erradicar a febre amarela, diversas doenças, ajudou a higienizar
a cidade, tanto Carlos Chagas, Emílio Ribas e Oswaldo Cruz, assim como diversos outros, contribuíram com isso, é, é, estimulando a higiene pessoal, é, é, vacinas, etc, etc. Então, ele fundou Manguinhos, contribuiu para erradicar doenças. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, Petrópolis é conhecida como Cidade das Hortênsias. Foi Oswaldo Cruz, já no finalzinho da sua reencarnação, ele veio morar em Petrópolis e foi prefeito de Petrópolis. E como prefeito da cidade serrana, ele iniciou um cultivo extensivo de hortênsias. Aí, a partir dele, que Petrópolis passou a ser conhecida como cidade das hortênsias, que é um tipo de flor que se adapta mais aos climas frios. Então, aqui na Serra a gente tem muito. Enfim, então, eu trouxe três casos aqui de personalidades conhecidas, poderia ter trazido outras, e aonde eu quero chegar esses homens hoje têm os seus nomes em cidades, têm os seus nomes em escolas, em, em hospitais, e um deles, que nós não sabemos quem foi, desencarnado, chegado no mundo espiritual, percebeu que tinha construído muito pouco para ele mesmo. Os irmãos e as irmãs conseguem perceber o quanto o exemplo da história de André Luiz nos toca em relação à necessidade, o quanto chama a nossa atenção para a necessidade da reforma íntima, da construção interior, ao invés da construção exterior, do verdadeiro servir, do dar sem retribuição. Essas personalidades que eu trouxe aqui, assim como todas as outras, merecem a nossa veneração. Eles pouparam vidas, eles salvaram vidas, deram uma contribuição imensa para o nosso país e eu diria até para o mundo, porque alguns deles chegaram a lecionar fora, receberam prêmios, mas quando a gente reflete sobre o dar sem contribuição, o dar sem querer retribuição, né? Sem querer um retorno, sobre o servir verdadeiramente, a gente percebe que os nossos valores nem sempre são os mesmos valores do mundo espiritual. E aí, quando um desses irmãos chega no mundo espiritual, aliás, eu sugiro até que façamos prece por esses irmãos. Desencarnaram nos anos 30, talvez já tenham reencarnado, talvez ainda estejam no mundo espiritual trabalhando pela saúde pública brasileira, talvez até inspirando cientistas para que a gente encontre a cura da Covid. Então, vamos orar por esses irmãos. Merece a nossa contribuição. Mas um deles trouxe para nós o seguinte ensinamento: se eu não fizer uma caminhada interior, todos os meus títulos, os reconhecimentos, todo o meu saber, e André Luiz escreve isso no livro Nosso Lar, são como bolhas de sabão que o vento leva e desfaz. Essa frase poética, André Luiz escreveu no prefácio do livro Nosso Lar. O meu livro é bem velho, tá, gente? Nosso Lar. E então, esse espírito, quando retorna, passa por algumas dificuldades no mundo espiritual, e ao ser socorrido em uma colônia espiritual famosíssima, né? Nosso Lar, um dos espíritos que o socorre, que o ajuda, que ele vai dar o nome de Henrique de Luna, que era um médico espiritual, esse espírito vai dizer assim, ó: a longa tarefa, está escrito aqui na parte de baixo, a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Então a gente começa a pensar que
comece a entender que tem valor o que eu fizer aqui pelos outros, tem muito valor. Mas o servir realmente, o servir de coração deve pedir um pouco mais que nós ainda estamos aprendendo. E eu me lembro até do próprio Frederico Figner, que depois escreveu um livro pelo Chico Xavier, intitulado Voltei. Na minha opinião, Figner foi um grande missionário da divulgação, um missionário da comunicação. O quanto aquele homem contribuiu com a comunicação, com o entretenimento, e, no entanto, ele, por conta não só da tarefa dele enquanto espírita, como por conta da contribuição dele enquanto empreendedor que ele foi, ele chegou do lado de lá e esperava um tipo de recepção, foi muito bem recepcionado, desencarnou, foi recebido por Bezerra de Menezes, mas ele intimamente percebia que lhe faltava ainda alguma coisa, né? Eu creio que esses exemplos possam, creio que essas situações que eu trouxe devo estar, espero, fazendo com que os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo consigam refletir sobre esse servir. Como é que está o meu servir? Estou servindo realmente? Será que eu estou servindo sem retribuição? Será que eu já consigo isso? Bem, e aí, esse sanitarista brasileiro que escreveu várias obras por Chico Xavier e que usou o pseudônimo de André Luiz, ele vai contar que, num determinado momento do recomeço dele no mundo espiritual, a mãe dele vai conversar com ele. Então, ela vai dizer o seguinte, após o início da recuperação dele, ela vai dizer assim: o Evangelho de Jesus, meu André, lembra-nos que há mais alegria em dar do que receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, isso está em nosso lar no capítulo O Sonho. E o anterior está no capítulo, acho que é o Médico Espiritual. Eu creio que essa dica da mãe do André Luiz é muito interessante, onde ela diz, olha, todo o bem exterior que a gente faz é um exercício para que a gente possa alcançar o bem principal, que é o bem interior. E na continuação ela vai dizer para ele, André, Jesus deu mais para a humanidade que todos os milionários da Terra. Vamos seguir no nosso estudo de caso. Eu trouxe mais refletindo sobre esse servir, mais um caso ligado a André Luiz que está em nosso lar. Numa conversa que ele tem com uma outra entidade, ela vai falar com ele o seguinte, sobre o trabalho. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Está no capítulo O Bônus Hora. Então, às vezes a gente diz, eu trabalhei tantos anos, eu servi tanto tempo, né? Eu trabalhei 50 anos numa empresa X, eu fui médico por, 30 anos, eu fui professor há 50 anos. E aí, a espiritualidade vem nos trazer esse ensinamento, que tudo que a gente está fazendo ou construindo aqui é um simples ensaio, não é um complexo, não. É um ensaio simples que estamos fazendo para aprendermos a servir depois em outros setores da vida humana. E há uma outra passagem, quando ele conversa com um dos administradores de nosso lar, Clarencio, e Clarencio vai dizer o seguinte para ele sobre a missão que ele teve enquanto médico. Clarencio vai dizer o seguinte:
toda a tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Isso está no livro Elucidações de Clarencio, já do meio para o final do livro. Então, no campo das profissões, meus irmãos e minhas irmãs, as tarefas que nós temos como professor, frentista, pedreiro, sei lá, carteiro, motorista, é um convite que o Pai nos dá para que a gente comece a entrar nos templos divinos do trabalho, ou seja, a gente começar a aprender a servir realmente. E mais adiante ele vai falar para André o seguinte: olha, você teve a ficha de serviço na terra de médico. E André vai dizer o seguinte: nossa, mas eu me achava tão importante quanto o médico e era só uma ficha de serviço. O conhecimento da medicina foi um meio que me deram para que eu pudesse servir melhor. Finalizando, então, ainda refletindo sobre o servir, para que eu e para que os irmãos não fiquem, como eu posso dizer, desenganados, para que a gente não se sinta sem esperança ou desanimado, porque depois de algumas reflexões como essa, a gente pode pensar o quanto o nosso servir ainda é limitado. Eu trouxe duas passagens aqui. A primeira é que eu acredito que para espíritos como eu, para nós que ainda temos muito a caminhar internamente no se conhecer, se descobrir, no servir, a primeira preocupação nossa deve ser fazer o bem, todo o bem ao nosso alcance. Porque, pelo que a gente refletiu, estudando esses casos e até de outros livros e outras informações espirituais, a gente não fica muito difícil a gente concluir que ainda não temos um despreendimento necessário, né, para que a gente sirva realmente. Mas a prática do bem, conforme a gente estiver envolvido com o bem, nos mais diversos trabalhos, ou mesmo fazendo bem a minha profissão, me dedicando, me esforçando, isso vai fazer com que nós ampliemos aos poucos os nossos entendimentos, que foi o que a mãe de Lísias falou para André lá no capítulo falando sobre bônus hora, e Clarencio também fala com ele no capítulo Elucidações de Clarencio, onde ele diz: olha, o que vocês estão fazendo na Terra é um exercício, uma movimentação das energias interiores, para que vocês possam alcançar outros níveis de entendimento e alcançar outros patamares de compreensão para poder servir mais com o Pai, servir em outros planos, em outros níveis de vida. E vocês querem coisa mais maravilhosa do que a gente poder ir aumentando o nosso entendimento e poder servir mais, aumentando a nossa sintonia com o Pai? E como o nosso modelo é Jesus, foi, e deverá ainda ser por muitos milênios Jesus, nós, finalizando, relembramos um ensinamento dele quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem Mateus 6,33. Então, vamos buscar fazer todo o bem ao nosso alcance, vamos estudar, vamos meditar, refletir sobre os ensinamentos, sobre o Evangelho, fazer todo o bem ao nosso alcance, que todas as outras coisas virão pela graça de Deus. E, já que estamos falando sobre o servir, eu trouxe um trecho de uma prece, de uma oração que Aniceto, que é um trabalhador espiritual, do qual André Luiz acompanhou uma tarefa. O meu livro é muito velho, o livro Os Mensageiros, né? Eu mostro assim, ninguém vê nada, né, gente? Mas tudo bem, pelo menos vocês sabem que eu tirei do livro. Os Mensageiros, esse é um trecho de uma prece dele. E nesse trecho,
ele vai dizer o seguinte, ó: Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. E nem está a oração toda aí, é só um trechozinho dela. Eu espero que esses comentários tenham tido algum proveito e que, através da nossa concentração e do que nós pensamos ao longo do estudo, a paz de Deus, as bênçãos divinas possam terem chegado aos nossos lares e ao coração de cada um de nós. Obrigado. Nós que te agradecemos, querido amigo, por ter contribuído para que possamos refletir a respeito do quanto precisamos ainda aprender a servir. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa sempre te amparar e te iluminar para que você possa sempre nos ajudar a refletir, né, sobre o Evangelho de Jesus. Bem, meus irmãos, caminhando para o final da nossa reunião pública, né, nós vamos dar o nosso recado, que é próxima reunião pública, quarta-feira agora, dia 21, às 8 horas da noite, tá? Nessa reunião de quarta-feira, como de costume, nós estudamos o livro dos Espíritos, as perguntas que o nosso querido codificador Allan Kardec faz aos mentores espirituais, e os mentores espirituais assim trazem as respostas para nos ajudar na compreensão, né? E nessa quarta-feira agora, nós vamos estudar as questões 413 até 418, né, que vai tratar do tema visitas espíritas entre pessoas vivas, tá? Quarta-feira agora, 8 horas da noite. E a expositora é a nossa companheira, nossa amiga, também trabalhadora da nossa casa, Luciene Asta, tá? Então todos estão convidados aqui do aplicativo Zoom, como também os que nos assistem pelo Facebook, a retornarem a participar conosco desse estudo do livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita, tá? Nós agora vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando a todos que, no momento dessa prece, os benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais estarão em nossa casa, pacificando o ambiente e concedendo a todos os que nos assistem os fluidos necessários do passe, né, para que possamos ter as nossas energias e as nossas forças restauradas, a nossa saúde física e espiritual. Vou convidar a nossa querida amiga Rita Paula, para fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigos benfeitores, a todos zelosos e guardiões, agradecemos mais uma noite por um estudo dedicado com muito carinho, elaborado com toda a força de vontade. Que sejamos, Senhor, após todo esse aprendizado, servidores fiéis, aprendizes persistentes,
que possamos colocar em prática todos os nossos talentos com muito amor e boa vontade, fazendo assim que os nossos irmãos recebam de nós tudo com muito carinho. Dai-nos, Senhor, a compreensão, a paciência e a tolerância, para que possamos continuar na jornada, nos dedicando com muito amor e boa vontade. Sejamos luz e que possamos dividir com todos os nossos irmãos tudo aquilo que recebemos do nosso Pai Criador e do nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor, por hoje e por tudo sempre. Saúde e paz a todo o nosso universo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Respira fundo